rapaz. Teve gente fazendo jejum aí. Almoçou hoje com os pais. Ai, ai, ai. Boa noite, amada igreja. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que honra maravilhosa é estarmos nós reunidos outra vez na casa de Deus, aonde flui o amor, como diz aquele louvor. Que bênção maravilhosa é estarmos reunidos outra vez na casa do Pai, aproveitando dessa multiforme graça de Deus, repartindo o pão que é a palavra do Senhor, partilhando a palavra dele, aquele que se fez o verbo que estava com Deus, aquele que se fez carne e habitou entre os homens, e o verbo era Deus. Maravilha é estarmos nós, nesse dia de hoje, nessa noite de hoje, reunidos, diante de um mundo onde as pessoas cada vez estão mais longe do Pai. Onde os dias passam, os meses passam, os anos passam e as pessoas estão cada vez mais dispersas. Os corações cada vez mais longes. Os ouvidos cada vez mais fechados. E os corações cada vez mais petrificados. Os corações endurecidos. Que maravilha é estarmos nós aqui. Espero que você, assim como eu, se sinta tão feliz, mas tão feliz de ter esse Pai de amor. De ter esse Pai que amou você com todas as suas forças. Espero que você esteja grato, assim como eu, por ter esse Deus que não mediu esforços para resgatar a minha e a tua alma do fogo do inferno. Espero que você, assim como eu, se sinta tão feliz, mas tão feliz de ter encontrado o amor dos braços do Senhor. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia dos pais. Nesse dia muitas pessoas se alegram pelos pais que têm, se alegram por ter pais maravilhosos, carinhosos, atenciosos. É um dia também onde muitos se frustram, porque talvez não tiveram um pai atencioso, maravilhoso e cuidadoso. É um dia de lembrança àqueles que tiveram pais incríveis, pais cuidadosos, pais zelosos. Mas é um dia triste para aqueles que perderam seus pais e não têm mais os seus pais consigo. Então, o dia dos pais, ele é marcado por muitas coisas. Por lembranças boas, por lembranças ruins, por coisas boas, outras nem tanto. Dos dias de abraço, dos dias de repreensão, dos dias que o pai estendeu a mão e levantou, dos dias que talvez o pai disse: se cair de novo, você vai apanhar. Então, para cada pessoa, existe um dia dos pais diferente. Talvez o significado do dia dos pais para mim não é o mesmo do seu. Porque eu não sei como foi o seu pai, eu sei como é o meu. Mas como nós estamos em unidade, como nós estamos reunidos. E nós estamos aqui reunidos porque existe um Pai, que é o Pai de todos, que é o Pai da eternidade, que é o Criador da vida. Então, se você não tem uma referência de pai para lembrar, se você perdeu o seu pai, ou se de repente o seu pai não foi um pai presente com você, ou se você sofreu por causa do seu pai, ou foi abandonado, ou foi esquecido, eu quero que você nessa noite possa lembrar desse pai. Eu quero que você nessa noite possa ressignificar o dia dos pais para você. E se seu pai foi bom, se ele foi maravilhoso, coisa boa. Mas você não pode esquecer desse pai que nós vamos falar aqui nessa noite. Mas para nós falarmos desse pai, que é o pai de amor, o pai da eternidade, nós também precisamos dar uma recapitulada
e lembrar de grandes pais que passaram por essa terra. Eu não sei vocês, mas quando a gente fala a palavra pai, ela tem um peso. E não é qualquer peso. Não é só uma simples responsabilidade. Mas a palavra pai, ela carrega uma série de responsabilidades e virtudes com ela. Quando se ouve a palavra pai, geralmente se lembra sobre proteção. Quando a criança ela tá dengosa, ela quer um dengo, ela quer um carinho, tá machucada, ela quer um metiolate. Agora as crianças não ardem mais, né? Não pedem mais metiolate, pedem um curativo, ela chama a mãe. Mas inventa de aparecer um bicho dentro de casa. Pai! É assim. Se aparecer uma barata, aparecer um grilo, um gafanhoto, e se for rã, meu Deus do céu! Aí é o pai, na certa. Pai! Porque geralmente a figura paterna realmente é aquela que vai se colocar diante dos perigos da vida e vai pelear com todas as suas forças para defender não só os seus filhos, mas toda a sua família. Existem ao longo da história vários tipos de pais. E eu gostaria de citar o primeiro deles. Não poderíamos deixar de citá-lo. O primeiro pai da humanidade se chamou Adão. Adão, que sofreu pela tragédia do seu filho Caim matar Abel. E por que começa tão pesado? Poxa, tanta coisa boa de falar. No dia dos pais, ele lembrou do primeiro pai. Primeiro que ele desobedeceu no jardim, comeu do fruto proibido, deu para sua mulher, na verdade ele recebeu da sua mulher, né? E botou a culpa na mulher, os dois foram para fora do jardim e depois sofre essa tragédia. É porque ele não deixou de ser pai. Adão não deixou de ser pai porque ele errou. Adão ele não deixou de ser pai depois que o seu filho Caim matou Abel. Depois veio Sete, Cã, Jefé e todos mais. Mas nós precisamos lembrar que grandes homens de Deus também sofreram por muitas coisas. E ao longo dessa trajetória, nós acabamos esquecendo que nós também sofremos no dia a dia, como pais que somos. Eu lembro-me que um dos meus maiores medos como ser humano era acabar se tornando como o meu pai biológico. Alguém que soube que eu ia nascer, me registrou e seguiu o seu plano, a sua vida, bem longe daqui. Um pai que no dia dos pais não estava lá. Um pai que quando eu andei de bicicleta não estava lá. Quando eu caí, não estava lá. Não me ensinou a jogar futebol. Não me ensinou a brincar no parquinho. Não me ensinou os detalhes fundamentais de como se tornar um homem quando eu era criança. Eu lembro-me que eu tinha uma meta, e a minha primeira meta era não ser como o meu pai biológico. E quando nós olhamos para a história de Adão, nós vemos alguém humano feito por Deus. Nós vemos uma criatura que Deus fez do pó. E que essa criatura que Deus fez do pó só pôde ganhar vida após o momento que Deus soprou sobre ele. Nós percebemos que nós não somos tão diferentes ou tão longe de Adão. Muitos dizem que bom era Adão que não teve sogra para incomodar. Eu discordo. Minha sogra é maravilhosa. Não está aqui. Não pode dizer que eu estou puxando saco, né?
Mas Adão, ele não tinha uma referência humana de pai. Adão não tinha uma referência humana de criar os seus filhos, de como ser um homem bom, maravilhoso. Mas Adão tinha o pai dos pais. Tinha o maior exemplo, que era Deus, que toda tardinha o Senhor lhe chegava ao jardim e conversava com ele, e ele com o Senhor de que forma? Face a face. E quando nós vemos que o início da história humana começa a partir do momento onde o Deus Pai Criador criou o mundo e tudo que nele há, criou os céus, criou a terra, os firmamentos, dividiu as águas, o azul do céu, o azul do mar, reforçou os firmamentos, colocou os peixes e os répteis na água, fez brotar as ervas, as flores, as árvores, os animais, cada um no seu lugar, os que eram feitos para voar, os que eram feitos para correr, os que eram feitos para nadar. E ali ele coloca o homem, coloca Adão. Adão tinha uma profissão, muitos acham que ele era jardineiro, porque ele tinha que cuidar do jardim. Mas na verdade ele tinha que colocar o nome dos animais, porque o jardim estava pronto. O papel de Adão era sair, caminhar e falar o nome dos animais. Aí esse aqui vai se chamar lagarto. Não sei porquê, mas vai ser lagarto. Esse aqui é meio parecido, vamos botar de jacaré. E por aí foi. Esse era o objetivo. E esse pai, esse Deus, ele criou um planeta todo, com tantas coisas, com montes, com vistas belas, com a neve, o sol, com chuva, e ele escolheu, ele decidiu criar o homem e colocar nele a sua imagem e sua semelhança. Esse é o pai que projetou um mundo ideal para o seu filho. Eu não sei vocês, mas quem é pai aqui, eu acredito que quando pensou em ter filho, antes de ter filho, já pensou assim: meu Deus, eu tenho que ter tanta coisa para conseguir ser pai. Pai, eu preciso ter um quarto para a criança. Pai, eu preciso ter uma carreira sólida para ter o que alimentar essa criança. Eu preciso, meu Deus do céu, eu preciso aprender tanta coisa para conseguir ensinar essa criança. E tantas outras coisas que um pai acaba se preocupando para dar para o seu filho, e Deus se preocupou com todos os detalhes antes de fazer o homem e a mulher. E quando ele viu a necessidade que Adão estava lá meio triste, né? A gente brinca. O macaco tinha a macaquinha, a girafa macho tinha a girafinha. Olhou para Adão, que não é bom que tu viva só mesmo. Vamos fazer uma mulher ajudadora. Vai andar contigo, que vai ser ossos dos teus ossos e carne da tua carne. Fez quem? A Eva. Porque Deus viu a necessidade que ele tinha. E assim esse pai, ele olha nossas necessidades. E o segundo pai, nós precisamos lembrar dele, que foi Noé. O pai que vivia no meio de uma geração completamente corrompida, mas permaneceu fiel ao Senhor, contribuindo ou construindo uma arca que salvaria não somente todos os animais que Deus assim pediu, mas sua esposa e todos os seus filhos, conforme Gênesis 7:7. Esse aqui não foi aquele pai que nós teríamos como um pai herói, um pai que era admirado pelas pessoas que passavam na rua. Nós não temos aqui aquela figura de pai incrível, que fez coisas incríveis e maravilhosas aos olhos dos homens, que foi louvado pelos homens. Nós vemos aqui um pai que com aproximadamente 100 anos, ele recebe um chamado de Deus para começar a construir algo chamado arca.
diante de uma sociedade totalmente corrompida, diante de uma sociedade decaída, diante de uma sociedade totalmente falida, fracassada, onde as pessoas esqueceram de Deus, esqueceram do seu Criador, eram amantes de si mesmas, pensavam somente na sua própria vida, se portavam somente consigo mesmo. Pessoas egoístas. A Bíblia fala que nos tempos de Noé as pessoas eram más, eram cruéis, eram blasfêmias. Elas falavam mal dos seus pais, não honravam o seu nome, eram desobedientes, eram rebeldes. Não tinham amor pelo próximo. E no meio de uma sociedade totalmente virada, de uma sociedade totalmente corrompida e doente, Deus diz a um homem chamado Noé para começar a construir a arca. E esse homem, então, com temor e fidelidade, ele começa a construir aquela arca. E eu não sei você, mas a Bíblia não fala que Noé era carpinteiro. Não fala que ele construía outros barcos. A Bíblia não dá detalhes de como era a vida de Noé, mas a Bíblia ela dá detalhes de como era a família de Noé. O seu pai tinha muitas posses. Ele tinha uma família boa, mas estava no meio de uma sociedade falida. Ele podia fazer qualquer coisa, mas escolheu fazer a vontade de Deus. As pessoas passavam por Noé, chamavam Noé de louco. Horas, para que fazer esse barco, esse navio tão grande? Você é louco? Não tem nem onde navegar com isso aí. Noé todos os dias passou construindo aquela arca após o momento que Deus o chamou. E existem muitos pais nesse mundo hoje. Talvez seja você um deles. Que às vezes está construindo algo que Deus chamou você para construir. Existem pais nesse dia de hoje, nesse momento de hoje, nesse tempo oportuno que Deus chamou para construir algo muito maior do que se imaginou. Construir um lugar seguro. Construir um lugar aonde que mesmo que venham os vendavais, mesmo que venham os furacões, que mesmo que venham estes tsunamis, poderão abrigar não só a sua esposa, mas toda a sua família. A Bíblia fala que quando começou a chover, quando começou a pingar, a Bíblia fala que Deus disse para Noé, o momento, chame os animais começaram a entrar, cada um com o seu casal. E ali ainda a porta estava aberta e havia a oportunidade do povo entrar, mas eles acharam que era muita loucura, era só mais uma chuva, não é mesmo? Até que Deus disse, chega, e levantou-se a porta da arca, só há uma porta, só há um caminho. E aquela porta da arca foi lacrada, foi selada de tal forma que nem mesmo Noé poderia abrir para seus amigos, seus vizinhos, familiares ou quem fosse. Porque foi o Senhor que selou. Aqui nós vemos Noé. Muitos dizem que Noé foi um dos piores pregadores porque não salvou as pessoas de fora. Mas eu digo para ele que ele foi honrado porque ele salvou aqueles de dentro e isso é muito mais difícil. É muito mais difícil você ter crédito dentro de casa. Lá fora, alguém pode te considerar, mas dentro de casa é muito mais difícil. Noé cumpriu a sua função e a sua missão. E a Bíblia fala que após os 40 dias do dilúvio, de fortes chuvas, ele largou a pomba e ela foi e encontrou o lugar. Na primeira vez não encontrou, na segunda vez encontrou, ela não voltou mais.
fala que se criou no céu um arco-íris. E que era para Noé olhar para aquele arco-íris e lembrar que aquela ali era uma nova aliança que Deus estava fazendo com ele. E eu tenho certeza que muitos pais aqui que estão construindo esse lugar que muitas vezes nós chamamos de arca, que estão construindo um lugar melhor para sua família. E eu não estou falando de casa, eu estou falando de lar. Eu estou falando de ser porto seguro. Que muitas pessoas às vezes vão zombar, que vão dizer que você está ficando louco. Que você está ficando louco de ir para a igreja. Que você está ficando louco de dar dinheiro para o pastor. Que você está ficando louco porque você acredita em tudo que está escrito na Bíblia. Que você está ficando louco porque talvez você já não está andando com as amizades que você andava. Que talvez você já não faz mais aquilo que você fazia. Talvez até os próprios familiares em algum momento vão parar e chamá-lo de louco. Mas Deus, ele chama os pais para fazerem uma aliança com o Senhor. Uma aliança de obediência, uma aliança de perseverança. Eu confesso para vocês, por diversas vezes eu escutava a história de Noé e ficava pensando, meu Deus do céu. Para quem não sabe, graças a Deus, Deus me deu um pai depois, né? Tá ali conosco, o seu Leonir. E por diversas vezes eu fui ajudar ele na carpintaria, ajudar a botar os espelhos, as abas da casa, ajudar a fazer a parte de concreto que tu faz a caixaria. E eu ficava pensando quando ia ajudar ele, meu Deus do céu, eu aqui sofrendo para colocar um prego. Agora tu imagina Noé construindo a arca. E eu ficava, nossa, esse sim teve coragem. Esse sim encarou a responsabilidade que Deus estava dando para ele e agarrou e fez. Muitos talvez vão dizer assim, construir uma arca é fácil. Para quem? Depende para quem. Se for para mim, já era. Mas Noé agarrou aquela oportunidade e fez e salvou não somente aquelas pessoas que estavam ali, que era sua esposa e seus filhos, mas ele acabou salvando a mim e a você também. O terceiro homem que eu gostaria de falar com vocês e pai foi Abraão, chamado por Deus para ser pai de multidões e considerado por todos nós como o pai da fé. Esse teve de responder uma das perguntas mais difíceis de todas, quando Deus pede seu filho por sacrifício e ele tem que dar uma resposta ao seu filho Isaque. Aqui nós temos, olhando para um outro pai, para um pai que sonhava tanto em ser pai. Um homem já avançado em tempo e idade. Até que chega aos seus 100 e poucos anos, também é agraciado por Deus. Então nasce o Isaque, o filho da promessa. E de repente, o Senhor vai e fala com Abraão e diz, Abraão, pega o seu filho, a qual tu amas, e oferece a mim sacrifício. Abraão se levanta, chama seu filho, manda pegar a lenha, manda carregar no seu animal, lá no jeguezinho. Aqui seria um cavalo, mas lá era um jegue. E ali sai ele, o seu filho amado, o filho da promessa, aquele que Deus disse que seria pai de multidão, e ele está carregando a lenha, tudo certo para fazer o fogo, está carregando aquele que seria entregue, que era o seu filho, e no meio do caminho, Isaque diz, pai, e Abraão diz, fale meu filho,
Temos aqui o fogo, temos ali a lenha, temos aqui o altar, as pedras para o altar. Está faltando algo aqui, Pai, o que nós vamos oferecer? Deus proverá. Quantas perguntas difíceis nossos filhos fazem a nós, não é mesmo? Perguntas que muitas vezes nós não sabemos nem o que dizer. Não sabemos nem o que responder. Não sabemos muitas vezes nem o que pensar. Aquele filho tão desejado, caminhando e obedecendo seu pai, chegando no monte, arrumou o altar, arrumou a lenha, e chegou o momento em que ele diz: agora, pai. Aquele aperto no peito, ele diz: filho, deita no altar. E aí Isaac, em obediência ao seu pai, ele deita no altar. É muito importante nós pararmos para refletir no ponto em que nós vivemos num mundo onde se fala tanto em trauma. Se fala tanto em problemas psicológicos e depressão e tudo mais, e nós sabemos que isso existe. Mas muitos vão lembrar do aperto no peito que Abraão teve em pegar o seu filho, pegar tudo o que tinha para pegar, para oferecer o seu filho em sacrifício. Que essa era uma das decisões mais difíceis que ele tinha para enfrentar. É uma das decisões mais cruéis que ele teria que tomar. Mas ele estava tomando aquela decisão porque foi o Senhor que o chamou. Mas muitas pessoas esqueceram de lembrar que aquele jovem, quando seu pai chama ele para oferecer um sacrifício ao Senhor, e ele está pegando as coisas para o seu pai, e ele separou as coisas para o seu pai, e ele saiu obediente para o seu pai, e ele ficou pensando: quantas vezes eu já saí com meu pai para fazer sacrifício, mas essa noite é diferente, esse dia é diferente. Ele não esquece das coisas, ainda mais quando é para Deus. Como é que agora de repente a gente está caminhando aqui, cadê o animal para a gente sacrificar? Aí ele, com todo o respeito, ele diz: pai, e sim, filho. Muito provavelmente na cabeça dele deve ter se passado, estou conjecturando. Vou alertá-lo antes de nós chegarmos lá em cima, naquele monte. Afinal de contas, depois de estar lá, não há o que se fazer. Vamos ter que descer tudo de novo? Vamos avisar? Pai, pegamos as pedras, pegamos a lenha, tá tudo certo. Coisa. Quando o seu pai diz Deus proverá, surge aquela incógnita. Eu não sei se vocês já passaram por aquele momento dos porquê do filho. Aí você começa: por que teu tênis é azul ou verde? Por que tu botou esse casaco? Por que tem que ir embora agora? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro, né? E quando se torna adolescente, então, se ele não entendeu o porquê, se tem alguma lógica, então é pior. Porque daí fica assim: tá, não tô entendendo. Como assim Deus proverá? Como assim? Nós estamos indo para um monte. No monte não tem nada para se oferecer. Mas mesmo assim, quando o pai dele responde Deus proverá, ele continua caminhando com o seu pai. Quando chega lá em cima, ele deve ter percebido já no seu pai que alguma coisa ainda continuava estranha. Mas a hora mais difícil para ele, muito provavelmente, foi quando o pai dele disse assim: filho, deita no altar. Nós estamos falando de duas decisões muito difíceis. A de Abraão como pai, ter que dizer para o seu filho deitar no altar. Mas a outra decisão também muito difícil. A vontade de como filho de correr. A vontade de como filho de fugir. A vontade de como filho de abandonar.
Aquele momento que você começa a repensar, poxa, eu era o filho da promessa, o papai e a mamãe disseram que me amavam. Eles me criaram com tanto amor, com tanto carinho. E agora o pai está pedindo para mim deitar no altar e oferecer a minha vida para Deus. Como assim? Isaac deitou. E quando Abraão levanta o cutelo, o anjo do Senhor aparece e diz: Abraão, não faças mal ao teu filho. Olhe para o lado. Eis aí o cordeiro para o sacrifício. E lá estava o cordeiro preso em meio aos galhos, onde Deus tinha provido o sacrifício. Essa história se passa em Gênesis 22:8, para quem quiser ler mais tarde. E quando a gente para olhar que a história dos homens de Deus, elas não foram tão simples assim. Quando a gente para olhar que a história dos pais não foram tão simples assim. Que a história daqueles que foram chamados para fazer a diferença não é tão fácil assim. A gente compreende que assim para o nosso Deus e Pai também não foi tão simples assim. Porque exatamente o que Abraão estava fazendo, que era obedecendo a Deus, no futuro o qual nós vivemos hoje, Deus enviou seu Filho ao mundo. Não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, conforme João 3,17. Em João 3,16, o versículo antes, vai vir um versículo áureo da Bíblia, que quem não sabe vai saber, e quem sabe, sabe de frente para trás, de trás para frente, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida eterna. Aqui nós vemos aquilo que Abraão estava executando com o seu filho, Deus estava executando através da vida de Jesus por amor a nós. Jesus se fez o sacrifício. Abraão foi o pai da fé. Esse menino que deitou no altar, que ia ser sacrificado, porque Deus tinha pedido a Abraão, Isaac, ele foi o filho da promessa de Abraão, e ele depois gerou 2 filhos, gêmeos, Jacó e Esaú. Nos mostrou a importância da bênção patriarcal, que fez Jacó, que era o filho que saiu por segundo da madre, né? São gêmeos, mas os 2 não nascem no mesmo tempo. Um vai ter que sair primeiro. E Esaú saiu primeiro. E Jacó saiu segundo. E a Bíblia fala que quando estava nascendo Esaú, quando estava saindo Esaú, quando o médico estava tirando, claro, naquela época não era um médico, né? Era parteiro. Estava tirando Esaú, o camaradinha Jacó saiu com a mão no pé do irmão dele. Porque ele queria ter saído por primeiro. Mas era bebê, Maicon. Era bebê. Mas ele queria ter saído primeiro. Saiu agarrado no pé do irmão. E a Bíblia fala que essa dupla de Jacó e Esaú não foi fácil. Um era caçador. O outro era cozinheiro. E aí a Bíblia vai falar que Jacó, que saiu por segundo da madre, ele queria muito a bênção da primogenitura. E ele fez de tudo para ter, até que chegou um momento que ele pegou o irmão dele com fome, e ele fez uma lentilha lá e disse, viu, olha só o cheiro dessa lentilha. Tem que comer essa lentilha. O irmão dele varado de fome, me dá para mim comer essa lentilha. Aí ele diz assim, claro, capaz, meu irmão, capaz que não. Só que tu vai ter que me dar a tua primogenitura. O irmão dele, mas pra que tu quer? Não, só quero a primogenitura. Esaú já com fome diz, então, a primogenitura é tua. Então tu agora é o primeiro, então. E aí ele deu pro irmão dele. E a bênção veio sobre Jacó. E esse homem, Jacó,
certa vez estava dormindo e desceu um anjo sobre ele e ele agarrou o anjo e não deixou subir, que nem diz a musiquinha aquela. E ele passou a noite inteira brigando com aquele anjo, não no soco, mas segurando ele para não subir. O anjo até que ele disse assim: tá, eu preciso ir, o que você quer? Eu quero a minha bênção. E ali ele recebeu a bênção do Senhor e não foi mais chamado Jacó, mas foi chamado de Israel. Então nós vemos aqui que o filho da promessa chamado Isaac teve 2 filhos, esses 2 filhos eram gêmeos, esses 2 não eram fáceis, tiveram vários problemas e o nome de Jacó era trapaceiro. O significado de Jacó era trapaceiro. Em tudo ele queria se dar bem. E aqui nós chegamos à história de Israel, que conseguiu a sua sonhada primogenitura e depois de lutar com o anjo a noite toda, conseguiu mudar o seu próprio nome de Israel. Chegamos a Jacó. Jacó, por sua vez, foi pai de 12 filhos, que deram origem a 12 tribos de Israel, onde sofreu com as crises de ciúmes dos seus filhos. Os mais velhos se revoltaram com o mais novo, que era José, e tentaram jogar numa cova, e depois tiraram da cova e venderam ele por escravos. Aqui nós vemos Jacó, o que segurou o anjo, aquele que lutou com o anjo, aquele que conseguiu a primogenitura, a bênção do Senhor, viveu seus dias de luta dentro da casa. Ele fez uma túnica colorida, bonita, e ele deu para o filho dele, José, que ele tanto amava, que era o filho da velhice dele. E os irmãos dele se revoltaram com ele porque ele sonhou um sonho que Deus deu para ele, ele contou. Todo mundo ficou indignado de casa e tentaram dar fim nele. Nós temos que lembrar também de um pai chamado Jó, que foi rei, ou melhor, foi pai de 7 filhos e 3 filhas, que se destacou por sua intercessão constante, que oferecia sacrifícios pelos seus filhos cotidianamente. Jó era um homem temente e obediente ao Senhor, e buscava a Deus pelos seus filhos, clamava a Deus pelos seus filhos, até que chegou um momento de teste na vida dele, que ele perdeu tudo o que ele tinha, mas a primeira coisa que ele perdeu foi aquilo que ele mais amava, que eram os seus 7 filhos e suas 3 filhas. E ele teve que conviver com tudo isso, com essa dor. E depois Deus o honrou e o abençoou. Mas isso não quer dizer que ele não sentiu a dor, que ele não sentiu a perda e que ele não teve que lidar com o luto. Essa história vai se passar em Jó 1:5. Chegamos no 7, Davi, o homem segundo o coração do Senhor, que passou por momentos muito difíceis, principalmente quando um dos seus filhos abusou da sua filha. E vai se passar mais um tempo onde Davi ele foi perseguido pelo seu próprio filho, que ele teve que fugir do seu filho. Ser pai não é algo fácil. Nós sabemos das decisões que uma mãe toma pelos seus filhos. Nós sabemos. Nós sabemos que uma mãe faria de tudo e faz de tudo pelos seus filhos. Mas muitas vezes nós esquecemos do que os pais eles fazem pela vida dos seus filhos, ou o que eles devem fazer. Esquecemos de olhar para esses homens na fé e lembrar de como eles foram um pai e o que eles sofreram também. E como eles passaram esses dias difíceis de luta e aflições. Os dias de guerra, não somente lá fora, mas dentro da sua porta.
Os dias que muitas vezes dá vontade de desistir, os dias que dá vontade de correr e os dias que dá vontade de sumir. Ou só é as mães que dá vontade de sair correndo? Toma que o filho é teu. Não é. Os pais também enfrentam muitas lutas, para fora da porta e dentro da porta. Jó, quando perdeu os seus filhos, perdeu os seus bens, os seus animais e tudo o que ele tinha, seus vizinhos e amigos roubaram o que ele tinha de bens. Sua própria esposa olha para ele e diz: Jó, amaldiçoe esse teu Deus e morre. Jó já tinha perdido aquilo que ele mais amava, que eram os seus filhos, e agora estava perdendo o respeito da sua própria esposa. E Jó olhou para ela e disse: mulher, eu vim nu a esse mundo, e nu eu posso voltar, mas Deus eu não vou abençoar, não vou amaldiçoar. Isso não quer dizer que Jó não sentiu dor, isso não quer dizer que Jó não sentiu na pele, Jó sentiu, mas ele preferiu ser íntegro, ele preferiu continuar sendo correto, ele preferiu continuar sendo temente e obediente a Deus. E antes de falar desse último pai, eu quero que você feche teus olhos. Bendito e amado Deus, graças nós te damos. Paizinho amado, nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra ela chega até a nossa vida, porque muitos homens e mulheres também, Deus, enfrentaram as suas lutas gigantescas, mas enfrentaram olhando para ti e para o teu poder. Querido Deus, obrigado por esses pais, ó Deus, que lutaram esses combates violentos, para que nós pudéssemos hoje, Senhor, chegar ao conhecimento da tua verdade, Deus. Obrigado, Deusinho, Deus querido, Deus poderoso, pelo teu amor e misericórdia sobre nós. Continua se revelando a nós, ó Pai, com a tua vontade, com a tua bondade. É o que nós te pedimos, Paizinho. Amém? Tem um outro pai que ficou esquecido. Tem um outro pai que muitas pessoas ainda não lembraram, que era José. Apaixonado por Maria, o homem reto, um homem íntegro, que sonhava em se casar com a sua noiva Maria, e de repente o anjo do Senhor chega a ela e diz: você, bem-aventurado és entre as mulheres, o Senhor escolheu você para gerar o Filho de Deus, você dará o nome dele de Jesus. Como encarar essa realidade? Naquela época, você estava noivo, prestes a casar, e de repente a sua mulher fica grávida. Nunca antes tinha acontecido algo parecido, semelhante. E José, ele é levado a crer também porque o anjo do Senhor apareceu para José e disse: José, a mulher que tu amas, Maria, ela está grávida e ela foi concebida, né? Esse filho será concebido pelo Espírito Santo. Aceita ela como tua mulher. Ufa, graças a Deus, né, Maico? Poxa, pelo menos veio o anjo do Senhor e falou para ele. Verdade? Mas e os vizinhos? Receberam o anjo? E os parentes? Receberam o anjo? E aquela cidade receber o anjo? José teve que enfrentar diariamente aquelas fofocas, teve que enfrentar o julgamento do povo todos os dias, porque ainda que fosse verdade, aquele filho não era dele, não era sangue dele. E a Bíblia fala que José foi o pai, mas não foi o pai de sangue. Ele foi o padrasto de Jesus. E ele amou Jesus. Ele cuidou de Jesus. Ele ensinou Jesus. E ele deu uma profissão para Jesus, que era a carpintaria.
Até que nos 30 anos Jesus começa a exercer o seu ministério na terra. E ele cumpriu o propósito de não ser só o esposo de Maria, mas de ser o pai terreno de Jesus. Tendo que aceitar aquele que não era do seu próprio sangue. Tendo que criar aquele que não era o seu próprio filho. Mas fez com todo amor e com toda devoção. Até que chegamos aqui. Rapidamente, vou deixar para você ler em casa, porque o meu tempo já estourou. Em 1 Timóteo 1:2. Se você quiser abrir ou ler em casa, eu vou ler rapidamente porque já está aqui. Vai falar de um outro pai. Diz lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1 e 2, diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. E aí nós vamos ver que lá no verso 18, ele vai dizer algo muito importante para Timóteo. Nós falamos do primeiro pai, falamos do Noé, falamos de Jacó, falamos dos patriarcas, falamos de como foi a vida deles, falamos de Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, mas nós chegamos em Paulo. Nós chegamos em Paulo, aquele que foi escolhido por Deus como apóstolo do Senhor para pregar aos gentios. E esse também não teve o filho de sangue. Esse não teve uma família de corpo, de sangue, que andasse com ele. Alguém para chamar de esposa, alguém para chamar de filho, alguém para dizer que tinha um lar, não. Ele foi escolhido para pregar as boas novas. Antes disso, ele teve uma vida conturbada, complicada, mas essa vida conturbada e complicada era uma vida que aos olhos dos judeus era corretíssima, era exemplar, era digna, porque era em defesa da lei. E aí, quando ele começa a caminhada com Cristo e começa a levar o evangelho, depois que ele se converteu e começa a ensinar os povos, ele encontra um jovem. E esse jovem, ele também não tinha pai. Esse jovem, ele era criado pela sua tia e pela sua mãe. E ele acha graça nesse jovem chamado Timóteo, então ele começa a ensinar esse rapaz, ele começa a ensinar esse jovem, e esse jovem ele começa a aprender com Paulo, e Paulo chama ele de filho na fé. E aí, no capítulo 1, verso 18 diz: Esta é a demonstração que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nela, antes de tudo, peço que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos os que exercerem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Isso é bom, aceitável diante de Deus, nosso Salvador, porque deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios, na fé e na verdade. Aqui nós encontramos o termo pai da fé. O fato de você ter filhos na fé são pessoas que você não convive diariamente todos os dias. Mas são pessoas que você conhece ao longo do tempo. Você acaba conhecendo. E você cria uma intimidade.
E essas pessoas, elas são geradas dentro do nosso coração, o qual, ainda que não é do seu sangue, ainda que não se pareça contigo, você ama as pessoas e respeita elas, e você deseja as melhores coisas na vida delas. O sentimento de nós como pastores pela igreja é exatamente esse. Nós lutamos por um povo que não pertence a nós, mas pertence ao Senhor Jesus. Nós olhamos para a igreja de Cristo e nós dizemos: Senhor, ajuda a cada um deles em suas lutas. Nós olhamos para muitas dores que vocês sentem e passam e nós dizemos: Senhor, nós não conseguimos curar isso, ou nós não conseguimos tirar isso, mas Tu podes, Senhor. Assim como um pai olha para o seu filho e às vezes vê o filho errar, e o pai já começa a dizer: meu Deus do céu, já te expliquei. Aí a gente vai lá de novo, explica. Assim é a vida daqueles que têm filhos na fé. Que o fato de você ter filho na fé não é que ele nunca vai errar, ele vai errar e às vezes vai errar muito. Mas que você vai ser aquele filho pródigo, que ainda que erra, ainda que te afronte, ainda que te desonre, ainda que escolha sair de casa, ainda que diga para pegar tudo que é dele e partir embora, ainda que esse filho ele se frustre, se dê mal e se dê muito mal, ainda que ele não tenha absolutamente nada para comer, ainda que ele colha daquilo que ele plantou, quando ele apontar lá longe, quando você enxergar a cabecinha dele, só os cabelinhos vindo, você vai olhar e você vai se alegrar, porque ele está voltando. Esse é o sentimento de quem cria filhos na fé. É saber que eles não pertencem a você, mas pertencem ao Senhor. É saber que em algum momento eles vão falhar com você e são seres humanos. Que eles vão tropeçar, que eles vão errar, eles vão dar cabeçada. Às vezes eles vão até falar mal de você pelas costas. Vão falar que você está fazendo coisa errada, vão falar que você não é uma pessoa boa. Mas mesmo assim, mesmo enfrentando os julgamentos, mesmo enfrentando, às vezes apanhando daquelas pessoas que você ama, que você se esforça, que você levanta de madrugada, dobra o joelho, e às vezes você não tem nem força para você vai lá e ajuda. O coração ele continua amando. A gente continua amando. A gente continua falando do amor e da misericórdia de Deus, porque Deus teve paciência com a gente. Então a gente vai ter paciência com você também. Mas e quando Deus te exige paciência? Quando Deus te exige amor? Quando Deus te exige misericórdia com a vida do teu irmão? Será que vai ser a mesma misericórdia que o pastor ou teu líder tem contigo? Com que Deus tem contigo? Bendito seja Deus e Pai, que nos amou com todo o amor. Bendito seja Deus e Pai, que tem nos curado de todas as dores. O desejo do nosso coração é que haja muito mais paz na fé entre nós. Pessoas que escolheram agregar os outros e cuidar uns dos outros, sem falar mal do seu próximo, sem criar picuinha e fofoca. Que possamos nós receber o Pai e Criador de todos nós e saber que esse dia é um dia muito especial, porque Ele escolheu nos amar. Espero que de todos esses pais que nós citamos aqui nessa noite, que você tenha orgulho desse, que fez tudo por mim e por você. Amém? Graças a Deus.
Amém. Glória a Deus por isso, porque nós temos um Pai maravilhoso que nos ama. Em Provérbios 11, 24, 25 e o 30. Uns dão com generosidade e têm